em termos de SO, de segurança operacional, que é simplesmente o famoso safety, né, que a gente tanto trata nos nossos aeroportos. Como você enxerga hoje a aplicabilidade do safety, tanto com viés regulatório, que é através da ANAC, que na minha visão está muito bom, assim, a ANAC tem olhado isso sem deixar de observar as práticas internacionais, e como você vê os operadores de aeródromo, uma vez que a gente tem aí nos últimos 10 anos encarado e recebido novos operadores de aeródromo, estrangeiros, né, com culturas diferentes e tal, e como tem sido essa adaptação, vamos dizer, essa tropicalização desses operadores de aeródromo aqui com o olhar da segurança operacional. Sim, sim. Não tem como a gente olhar para a infraestrutura aeroportuária sem pensar em safety, né? Eu gosto só de deixar o detalhe que segurança para a aviação ela tem dois significados. Uma é essa que você mencionou, segurança operacional, e a outra é security. Safety é a segurança operacional e security é a segurança contratos de interferência ilícita, que a gente chama o terrorismo, esse tipo de coisa. Então, esse que fala sobre segurança operacional, o nosso famoso safety, regulamenta isso. E é muito importante esse ponto que você falou, porque mexe com muita dúvida que muita gente tem. Mas então, a ICAO veio 44, né, e tal, o anexo 14, que a gente chega, que é a nossa RBAC aí, 154, ela veio tantos anos depois, sim, mas os aeroportos, eles não nasceram ou foram construídos com a ICAO. Eles já existiam antes. Olha Congonhas aí, que é de 1936, e tantos outros aeroportos até antes disso no mundo inteiro. Pensa nessa infraestrutura toda e lembra que o aeroporto ele é um equipamento urbano de grande porte. Eu voltando lá para a minha origem, né, porque eu não comentei, mas eu comecei pela arquitetura, depois é que eu fui para a engenharia. Então, o aeroporto, ele é um equipamento de grande porte, mas as percepções dele não começam ou se limitam à sua cerca patrimonial. Elas se expandem, porque a aeronave já veio de outra rota, de outro lugar, e eu tenho que proteger isso tudo. E o safety vê exatamente isso. De novo, né? Parece que eu tô repetindo de propósito, mas a segurança da aeronave para o seu pouso e decolagem são vidas humanas ali dentro. E safety é uma coisa que a gente não negocia, segurança não é negociável. Ela tem que ser sempre igual aquela marca de bebê, né? Que tem as mamadeiras, aquelas coisas todas. Vocês estão com os filhos menores do que eu aí, um pouquinho. É o safety first, tá? A gente não negocia isso, não tem como, não tem brecha, não tem jeitinho, não tem nada disso. Agora, imagina isso no mundo inteiro, porque é disso que a gente está falando. Os padrões que a gente segue aqui, a gente tem que seguir lá. E cada um tem o seu problema. Meu aeroporto era antes, ou eu não tenho área, ou eu não reservei área, ou eu não consigo ampliar, ou eu não consigo atender a um requisito que esteja sendo cogitado, como a gente chama das nossas não conformidades perante o regulamento. Tudo bem, todos nós, e não somos só nós, tá? Isso são fatos e questões que acontecem no mundo inteiro. E o plano diretor, ele ajuda isso, porque ele te ajuda a reservar essa área, ele te ajuda a você fazer o seu compliance com as questões de safety, ainda te diz assim, olha, pelo menos para 20 anos, se a demanda for para esse caminho, se, e mesmo assim a gente ainda tem aquele viés de péssimo e otimista, né? Pessimista e otimista, você vai seguir por aqui. Eu não estou te obrigando. O plano diretor, ele não tem a função de obrigar você a ir por aquele lado. Pelo contrário, ele está te orientando. Se a sua demanda permanecer da mesma forma, você sabe exatamente que ali você está caminhando bem e que você tem um equilíbrio entre capacidade e demanda, que é uma coisa muito difícil para a gente lidar. E atrelada a isso tudo, não basta eu querer, eu vou botar o meu terminal onde eu quero, eu vou botar minha pista onde eu quero. Não, eu tenho as questões de segurança que estão atreladas à performance das aeronaves. Então, você imagina que ao longo desses anos todos, das décadas todas, não está estático, a aviação não está estática, o aeroporto não está estático, nós não estamos estáticos, nós estamos acompanhando aí a evolução do mundo e os aeroportos agem da mesma forma. O que a gente vem mudando? Novas técnicas, as tecnologias das aeronaves mesmo. Muita gente me pergunta em sala de aula isso, mas não é possível que essas regras sejam a mesma há 20 anos. Entendo, eu entendo bem quando alguém fala isso, mas não quer dizer que ninguém esteja estudando as modificações dela. Acontece que,
para se modificar uma regra no mundo inteiro, não é uma coisa simples. Então, a segurança, ela é mundial. Quando a gente fala que está atendendo a um requisito de safety, de todas as legislações, né? Mas aqui falando especificamente sobre essa área, sobre safety, eu não estou atendendo para o Brasil, eu não estou atendendo para o Rio de Janeiro, eu não estou atendendo para São Paulo, eu estou atendendo para o mundo, porque os aeroportos, e muitos deles internacionais, eles se comunicam, são nosso portão de entrada para o mundo inteiro. Então, é uma coisa muito mais ampla do que apenas pegar uma regra e falar, essa vaga de estacionamento de carro tem que ter 2,5 por 5. Não é isso, é uma coisa viva. E sim, a gente vem acompanhando os painéis próprios da ICAO, eles acompanham, eles estão sendo lá ouvidos e consultando todos os fabricantes de aeronave. A gente sabe que a performance vem melhorando, a tecnologia vem melhorando, e isso tudo só demora um pouco mais para que as regras mudem. Então, esse questionamento que me fazem muito, com muita frequência, mas precisa dessa área toda com essas aeronaves tão modernas. Estamos trabalhando nisso, só que estamos trabalhando nisso mundialmente. Não é uma coisa realmente local, né? Não é. Às vezes o pessoal esquece disso, né? Que não é uma coisa o bairrista, né? A coisa bairrismo, assim. Tipo, avião justamente é uma coisa que foi inventada para dar uma mobilidade em termos globais, né? É uma coisa mundial, né? Antes só tinha navio, né? E demorava muito mais tempo. Então, o aeroporto foi justamente inventado para se conectar de um lado ao outro do mundo, e o pessoal, claro, os mais jovens podem até fazer essas indagações, assim, mas o pessoal um pouquinho mais passado, assim, da minha idade, né? Para cima, digamos assim, já não tem muita... Tem que ter isso na consciência, né? De que é uma coisa global, nasceu global, né? Nasceu para ser global, né? Então faz todo sentido. Né? É tão regulamentada porque é uma questão mundial, não tem outra maneira de ser, e são muitos agentes envolvidos, muitos inputs, sem nunca esquecer que são vidas humanas. A gente é apenas um transporte que está transportando vidas humanas. Então isso não tem preço. Isso aí. E a gente precisa reforçar, só fechando aí, Luciano, só que claro, assim, a gente tem que entender a grande facilidade da aviação. Uma das premissas da aviação é manter padrões. Mantendo padrões, eu nivelo a indústria, eu nivelo a comunidade, e cada um vai dizer, não, isso aqui eu não preciso, ou isso aqui eu não posso fazer, eu não tenho como fazer. E aí, a nossa querida ICAO, que é o órgão máximo da aviação civil, beleza, vocês não vão fazer, mas por que justifica, a gente avalia e aprova ou não aprova. Então, cada estado, né, cada país tem as suas ali particularidades, vão dizer que sim ou que não, talvez, e aí isso facilita a comunicação. Então, hoje, um cara, quando quer decolar de um outro lugar, quer pousar aqui em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro, ele vai puxar lá uma série de informações padronizadas e vai dizer, não, aqui eu posso pousar minha aeronave porque eu sei que ali tem um aeroporto homologado ou certificado, enfim, né, e vai ter os mesmos requisitos do aeroporto que eu estou decolando aqui. Então, isso facilita demais. Então, a bandeira aí do safety, né, da segurança operacional, é um facilitador, na verdade, inegociável, né, de que as coisas estão caminhando no caminho correto. Tá? E você pensa que os aeroportos no mundo, nem todos eles têm a mesma condição financeira. Isso é uma coisa que a gente vai falar, né? Você tem os países envolvidos e você tem os países em desenvolvimento e tem os subdesenvolvidos. Então, o que acontece? Será que a ICAO vai fazer uma regra para uma regra para outro? Não. Ela vai fazer o quê? Uma regra, e acho que nós somos 190 países signatários da ICAO, que assinam de que vamos seguir esses critérios de segurança, toda essa regulamentação. Você pensa que para esses aeroportos, quando a ICAO faz uma regra, você faz essa regra, é o mínimo a ser atendido. Então, se você tem condições, que a gente chama isso até de estudo aeronáutico, e isso caminhou muito, muito, muito. Isso foi um avanço, assim, que com a ANAC a gente viu que isso aconteceu muito. Evoluiu essa aderência, tanto das modificações das aeronaves, quanto a questão de elevar o nível de estudo para comprovar que não, vamos pegar essa evolução. Enquanto a norma está evoluindo no tempo dela, nós estamos aqui fazendo nossos estudos específicos. Então, isso é um caminho que está seguindo bem, que está seguindo muito bem.